mais uma vez agradecer a oportunidade da gente inaugurar esse programa tão especial que é o Shark Tank School aqui em São José do Rio Preto. E eu tenho certeza absoluta que o melhor está aqui no Colégio Invictus e começou aqui nessa cidade e vai para o Brasil todo. Então a metodologia que ela traz é justamente essa ajuda da criança para dentro de casa. Poder conversar com os pais, com os avós, com os tios sobre coisas que conectam. Então tem um momento que eles vão aprender mais sobre liderança. Tem um momento que eles vão aprender mais sobre gestão. Tem outros momentos que eles vão aprender a ser mais criativos, a olhar para a inovação. Quando você pensa num ser humano, quando você pensa numa vida, quando você pensa numa pessoa, você pensa que aquela pessoa quer ser feliz. Então uma das coisas mais importantes é a gente resgatar o nosso bem mais precioso, que chama vida. E para isso, pessoal, a gente montou toda essa metodologia. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença, que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então, o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem, desde o início da sua jornada, um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de 2 empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama.
economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje um episódio muito especial. Antes de apresentar aqui a galera que tá aqui nos nossos estúdios aqui diretamente da Filmix, pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, tá? Pra galera que vai estar acompanhando aqui pelo nosso YouTube, pelo chat, para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal, é rapidinho, menos de 1 minuto, e aí a galera já vai estar trocando uma ideia com a gente também, tá? Tem caixinha de perguntas também no Instagram, lá no @noarcohamilton, já tem um monte de gente participando e a gente já vai estar trocando uma ideia com a rapaziada já. Antes de falar aqui da Arroba Marketing Digital, para você que tá afim de contratar uma empresa que vai gerenciar suas redes sociais, vai dar aquele upgrade na sua marca, no seu produto, fale com a galera da Arroba. O pessoal vai até a sua empresa, troca uma ideia com você, cara, você vai fazer pacotes incríveis e você vai ter resultados que você nunca viu antes, tá? Então, para você que tá com dúvida ainda, clica aqui no QR Code, você vai ser direcionado para as plataformas da Arroba. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br, @Fernandão Bebidas no Instagram e o site sempre para você poder fazer sua compra, tá? Lembrando que no Fernandão, semana tá começando agora, tem um monte de coisa bacana, tem festa junina, tem um monte de coisa legal, não esqueça, tá? Clica aqui no QR Code, você vai ser direcionado para as plataformas do Fernandão. A Montana Automóveis, para você que tá afim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, na Montana tem tudo que você precisa com preço que você realmente gosta e principalmente a qualidade e a credibilidade que só a Montana tem. Então não esqueça, QR Code na tela, entre em contato com a Montana. Falar do Mercado Mestre, para você que está a fim de vender no Mercado Livre, mas não sabe como, faça sua mentoria com o Mercado Mestre. O ano passado foram mais de 60 milhões aí que a galera arrecadou e o mais bacana, né, de tudo isso, mentoria rapidinha, você fala aí com o Lucas Zago e você já vai ser também, vai receber todas essas novidades que só o Mercado Mestre faz para você e vai vender como nunca o seu produto e também, é claro, aquilo que você quiser no Mercado Livre. Falar também aqui do Colégio Invictus Shark Tank School, para você que não conhece ainda, é uma metodologia totalmente diferente. Vem aí também o Legend Academy com ex-jogadores, um monte de coisa bacana. Cara, vale a pena você se matricular no Shark Tank School, juntamente com o Colégio Invictus aqui em Rio Preto. A Tiflow, que é a marca que veste os artistas, junto com a gente por aqui, tem aquele cupom NOAR10 no site, 10% de desconto para você comprar o que você quiser. Coleção outono e inverno tá sensacional. E para fechar aqui, falar do Sanso Studio, para você que precisa aí de um lugar bacana para deixar o seu carro muito bem cuidado, Sanso Studio Automotivo, tá? Desde vitrificação, limpeza ecológica, lavagem completa no seu carro, deixando ele sensacional. Mais bacana também que aquele preço justo. E hoje, no episódio desta segunda-feira, temos também aqui mais um patrocinador, daqui a pouquinho eu vou falar dos outros, mas o patrocinador exclusivo
desse episódio, a Bela Capri. Daqui a pouquinho vamos estar recebendo pizzas da Bela Capri aqui também, pra galera que tá nos acompanhando, pra galera que tá participando, tá bom? Cara, é o seguinte, muita gente manda mensagens aqui pra gente, né? Ó, chama tal banda, chama tal convidado. E a banda Maestric foi uma das mais pedidas. Então, fui procurar saber um pouco mais. Tivemos a Ana, que veio participar com a gente aqui do canal Assombrado. Ela falou muito bem, uma das fãs também da banda. E eu fui começar a entender, porque pra mim, na minha ignorância, era uma banda estrangeira. Porque eu só ouvia música internacional. E aí eu falei, caramba, os caras são daqui, os caras mandam muito bem. Entrei em contato com o Fábio e ele, mais do que depressa, trocou uma ideia. A gente estava vendo em relação à agenda. E hoje estamos recebendo aqui Fábio Caldeira, o Guilherme, o Renato e também o Heitor. Galera da Maestric, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, Milton. Cara, prazer estar aqui. É uma satisfação muito grande, principalmente pelo fato de que quando a gente coloca... Chega uma banda ou chega algum convidado, a gente sempre tem um feedback depois do episódio. E no caso de vocês foi o contrário, cara. Quando a gente postou que vocês viriam aqui, a galera já começou a mandar as coisas, o direct, falando, pô, cara, que legal, Maestric, curto bastante o som dos caras, tá com um trabalho novo e não sei o quê, e já mostrava. Aí teve gente que mandou, inclusive... tentando cantar as músicas. Eu falei, pô, que legal, cara, que legal. Isso é legal. O Jonathan, depois eu mando um alôzinho pra ele, que era num Storm, não sei se dá pra poder salvar. Se tiver aqui depois eu mando. Ô, Jonathan, manda de novo aqui, pode mandar no WhatsApp depois que a gente manda aqui pra galera, pro pessoal poder pra poder trocar uma ideia. Pra quem tá acompanhando, não esqueça, tá? Pra você que quiser participar com a gente aqui ao vivo do chat, você tem que estar inscrito no canal, manda a perguntinha que a gente já troca uma ideia aqui. Bom, saber um pouquinho de como que surgiu essa banda, né? Antes da gente falar sobre esse projeto novo que é sensacional também, conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Do meu lado direito tá o nosso querido Montanha por aqui. Gostaria que você se apresentasse, falasse quem tu és e o que você faz nessa banda. Eu sou o Renato Montanha, sou o contrabaixista e backing vocal da banda, com muito orgulho. A formação é a mesma desde o início? Teve trocas? Tiveram algumas trocas e... A gente começou, na verdade, eu, o Montanha e o Heitor estamos desde o começo, desde 2006. Uhum. Tínhamos 2 guitarristas na época, e aí assim que o disco saiu, aliás, um pouco antes, eles saíram da banda, resolveram seguir outras coisas. E aí a gente tentou com outros guitarristas, mas chegou um momento que a gente falou, vamos ficar só nós 3, e aí nos shows a gente convida, né, a gente contrata algum músico, até que o Heitor viu um vídeo do Gui tocando no Facebook. No Facebook, falou, vamos conversar com esse cara, vamos fazer um... A gente conversou e foi 2019. Resumindo a história, né? Resumindo a missa. Bom, e você já tocava em outras bandas também? Já tocava em outras bandas, tocava no Order of Destruction, já que é uma outra banda daqui de Rio Preto, de thrash metal. E essa foi minha primeira banda, assim, antes do Maestric. Então, já tocava na escola, assim, mas profissionalmente foi essa a minha primeira banda e o Maestric até hoje a principal, né, de trampo, assim. E o nosso batera aqui, Heitor? Bom, eu conheci os meninos através de uma amiga em comum que a gente tinha, a Anne, e já tinha visto a ex-banda deles tocarem, no Fábio do Montanha, ia em showzinhos que rolava aqui em Rio Preto antes da época dos bares em Rio Preto. Sim. E tinha os eventos de rock, né? E aí eu fiquei sabendo que o baterista deles tinham saído e tal, e essa amiga nossa em comum veio falar, os caras querem fazer um teste e tal, você não quer participar? Eu falei, vou lá e tal. E desde o primeiro ensaio foi amor à primeira vista. Isso em 2006? 2006. Comecinho de 2006. Ô, Fábio, mas já era o nome ou não? Maestric? Não, nós tínhamos um outro nome, era Ramsés II. Nome muito simples de ser pronunciado. Sim. Ainda mais para quem é de fora do país. Mas assim, a gente... era um nome antigo que nós tínhamos, a gente estava com receio na época de trocar já. E a banda já era... A gente tinha uma galera que seguia e tudo mais, então a gente falou, até a gente achar um nome legal, vamos manter esse nome. Mas assim, a hora que a gente lançou o primeiro disco com o Maestric, a gente tinha o primeiro EP, que foi em 2010. A gente fez várias reuniões, mas cada nome ridículo que saiu, você não faz ideia, cara. Até que nós chegamos um dia nos 50 do segundo tempo, a gente
chegou numa streak. Pra falar a verdade, de madrugada, num De posto. madrugada. Mas é isso, é um nome que, assim, nos representa na hora. A gente entendeu que é um nome que é a mistura do maestro, né, da postura erudita, da postura da nossa influência de música erudita e da seriedade que a gente tem, né, com o trabalho, com o trabalho, com a postura do tricker, né, do trick, né, dessa coisa de brincadeira, de truque, de trapaça, no sentido de fazer uma brincadeira com alguém e tudo mais. Então a gente costuma brincar que é a mistura do nosso lado artista com o lado arteiro. Entendi. Então a gente gosta muito de descontrair, né, de contar piada, então é algo que de fato nos representa. E desde o início, quando vocês, vamos fazer a banda e tal, beleza? A ideia já era essa, fazer um som diferenciado, letras estrangeiras e tudo mais, ou não? Cantava um pouquinho de cada coisa, fazia cover de alguma banda? No começo, sim. Mas, por exemplo, eu e Montanha, da nossa primeira banda, que a gente se conhece desde os 8 anos de idade, olha só, nós tínhamos de 10 para 11 anos. Então, assim, a gente conseguiu muito cedo já ter um certo posicionamento artístico. Sim. Então, em 2006, já fazia uns anos que nós tínhamos tido essa primeira experiência, a gente já queria fazer algo. Na verdade, a gente já vinha fazendo, né, desde 2001, 2002 ali. Numa banda anterior que nós tínhamos, era de fazer mesmo, que a gente pudesse ter um projeto onde a gente pudesse expressar essa nossa ânsia artística, né? Essa nossa visão. E aí, quando a gente fez o primeiro ensaio com o Heitor, a gente falou, vamos começar algo novo aqui. E óbvio que no começo, como a gente tinha poucas músicas, a gente fazia alguns covers, mas a ideia era sempre que esses covers fossem sendo deixados de lado para que a gente pudesse apresentar as músicas autorais. E a gente vê, lá na rádio, né, a gente tem alguns programas de rock, né? A Líder passou por algumas transformações, agora voltou para o pop rock, graças a Deus. E a gente tem o Líder Classic Music, que é uma coisa que, durante a semana, eu que faço. É uma coisa de um som mais antigo, mas bandas mais modernas. Certo. E quando chega no domingo de manhã, são as clássicas mesmo, aí toca um pouquinho de cada coisa, né? E tem um programa novo, até que estreou recentemente lá, que é o Cita Hard Tem Rock, que vai ao ar todo sábado, né? E a galera acho que tá levando também bandas, vou até depois dar um toque para ver se confere com a agenda de vocês, mas eles gravam, né? E, cara, é impressionante quando você começa a dar uma viajada pelo hard rock mesmo assim, né? E ver as bandas que talvez hoje em dia não seja tão comercial de você tocar em rádio e talvez não tá tocando tanto em alguns festivais, mas que tem bandas que mesmo sendo cover dessas bandas antigas, você fala, caramba, velho, que sonzeira, por que isso aí sumiu? Por que alguma coisa não tá como era antes? E quando a gente ouve vocês, é uma mistura, né? Porque você pega uma coisa moderna, uma banda totalmente atual, com um ritmo que todo mundo curte, que a galera que realmente gosta do rock fala, não, hard rock é desse jeito, e ao mesmo tempo, você não fica naquela dúvida, né? Pô, cara, mas que banda sensacional, que coisa bacana, e talvez muita gente ainda não conhecia. Como que é essa visão quando as pessoas ouvem a My Street pela primeira vez? Eu acho que o pessoal fica confuso, porque a gente costuma brincar Faz jus ao nome. A gente costuma brincar que a gente está mais preocupado em acertar no alvo do que na direção que a gente atira, entendeu? Show. Então, assim, vamos falar que a banda é de metal, vamos falar que a banda é de progressivo, vamos falar que a banda é de AOR, vamos falar que a banda, dependendo da música que você ouvir, você vai falar, pô, isso aqui é mais, por exemplo, você pega a Ethereal, que foi o primeiro single do nosso disco novo. É uma música com influência forte do Synthwave, né, que é da década de 80 ali, a gente trouxe um pouco num quesito mais sinfônico, que é algo que uma banda que a gente gosta muito, que é o Muse, uma banda inglesa, faz muito bem, mas trazendo os glitz, trazendo a roupagem moderna, do heavy metal moderno, entendeu? Então, esse é um exemplo. Aí você tem, por exemplo, a Ghost Cassino, que é uma música que ela flerta com o traditional jazz, ela flerta com essa coisa do swing, das big bands, do vocal barbershop, aquele barbershop harmony, aqueles quartetos. Então,
E aí tem uns breakdowns com shuffle que a gente fez na música. Então, assim, a gente realmente é muito feliz tendo essa liberdade artística, podendo flertar com vários estilos, mas ainda assim sendo fiel a quem nós somos, sendo fiel àquilo, tudo que a gente faz é genuíno, tudo que a gente faz tem um significado, tem algo forte, e para que as pessoas tenham realmente uma experiência verdadeira quando nos escutarem. Mas isso é bom porque quem realmente entende de rock, né, quando está acompanhando um show de vocês, eles conseguem identificar tudo isso, seja uma música agora, ou às vezes no meio do show vocês cantam alguma coisa de vocês do passado, a pessoa fala assim, esse som aí é legal. Não, essa banda aqui é bacana, alguma coisa nesse sentido, e vai mudando e já vai conseguindo identificar. E para complicar um pouco mais, a gente tem músicas em português, tem uma música no Solário, disco anterior, que tem um vocal em espanhol, então em inglês e espanhol, tem uma narração em português, então o idioma pra gente também é uma ferramenta. Tá vendo? Embora a gente cante mais em inglês, Sim. por conta da questão mercadológica, porque é um trabalho que a gente possa exportar. Show. A gente tinha deixado uma caixinha de perguntas aqui no Insta e a galera mandou aqui pra gente, né? O Fábio X, né? Eu acho que é isso que se pronuncia. Só gostaria de deixar aqui um feedback do quanto está tudo tão incrível. Olha só que legal. Obrigado, Xará. Obrigado. Beleza? Um abraço pra você. O Bruno de Oliveira tá mandando: seria possível, em termos de narrativa, criar um livro-produto com os conceitos aí do Sol Lunari? Sem Com dúvida, certeza. tá nos Com certeza, planos. tá nos planos. Bacana, né, cara? E a galera já vai imaginando, né? Sim. Já vai falando, não, o disco tá aqui, vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Não só dos dois, mas do Unpuzzle também, do nosso primeiro disco. Sim. É uma coisa, então, que já tá... Sim. Tá meio que engatinhada aí. Bom, o César tá mandando aqui, o César Pereira. Olha, quem veio com a ideia básica de cada canção ou algumas delas? Em relação à canção de vocês, cada um traz a sua composição quando vocês vão fazer esse estilo de composição? Ou tem mais gente que manda música para vocês, alguma coisa nesse sentido? Como é que funciona esse trabalho de composição? Somos sempre nós que fazemos, a gente nunca tem pessoas de fora trazendo composições, né? Porque é uma coisa que é muito... natural nós somos bem ativos nessa questão de composição. Mas assim, eu acho que a gente não costuma ficar contabilizando assim quem traz mais e tudo mais. Sim. É bem dividido, né? A gente manda sempre as ideias de todo mundo no grupo para todo mundo escutar, e por final a gente sempre se junta no estúdio assim para ir moldando cada música. Eu diria que assim, a gente sempre fecha a música quando todos estão satisfeitos. É isso. Acho que uma isso dúvida é que eu tenho em relação ao rock, assim, quando a gente fala, vocês têm muita música que vocês ainda não fizeram a letra dela? Ou não? Vocês já criaram bastante música que fala assim, pô, vamos fazer uma letra top pra essa música, já tem ela pronta, mas ainda não mexeram na letra. Acho que a letra não, mas o conceito sempre tem por trás, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, às vezes eu gravo, por exemplo, meu celular tem umas 300 ideias. Às vezes você tá dirigindo, aí vem um riff, alguma coisa na cabeça, você grava ali meio mesmo. E aí, tem que ser assim, pra poder lembrar tem que ser assim. Às vezes eu gravo. Outro dia eu sonhei com uma melodia, aí eu acordei, gravei, dormi de novo, não lembrava. Aí eu fui ouvir e falei, nossa, olha que legal essa melodia. Então, é bom, né? Isso é raro de acontecer, mas acontece. Então, assim, eu acho que assim, eu costumo fazer a letra sempre depois. Mas eu já tenho, como o Heitor disse, a gente já tem o conceito daquilo, entendeu? Eu já tenho o rumo, já tenho toda a direção, todo o storytelling. Uma coisa engraçada que acontece bastante com ele é tipo assim, às vezes ele tá balbuciando alguma coisa no ensaio pra sair alguma letra, né? E, por exemplo, Ethereal foi uma coisa que foi desse jeito. Uhum. Ele falou a palavra e não tinha letra. Só que ficou o refrão Ethereal. Então, tipo... Normalmente fica. Normalmente fica. Essas muitas coisas vezes. de improviso, assim, às vezes eu tiro vários insights dos improvisos. E uma coisa boa agora é que com tudo no digital, né? Você não precisa esperar um ano pra você lançar um disco novo. Você fala, tô segurando essa música aqui pra lançar. Pintou alguma coisa ali, já tá com a música pronta, já dá pra poder fazer alguma coisa, né? Então, no nosso caso... É ao contrário. No nosso caso, a gente precisa... Por exemplo, o nosso disco novo, sim, que saiu agora dia 2 de maio, ele estava pronto desde
do começo de 2023, não foi? Acho que final de 2022 já estava pronto. Final de 2022. Não, a primeira master foi 2023. Foi março, abril. E aí nós começamos a trabalhar com o nosso manager. Nós tínhamos, obviamente, gravado um clipe e precisávamos lançar, então o clipe tinha que sair antes. E aí nós fizemos esse clipe, lançou em fevereiro de 2024, que foi o tempo da produção. Começamos a trabalhar com o Milton Mendonça, nosso manager, que deve estar assistindo. E aí a gente falou, ele falou, vamos pensar em algumas participações para contribuírem tanto artisticamente quanto comercialmente, para trazer holofotes maiores para o disco. E nesse inteirinho nós fechamos com uma gravadora, nos fez uma proposta com o clipe, e aí a gente teve que esperar 2024 e teve que esperar até maio, porque assim, existe todo um planejamento, toda uma estratégia. A nossa gravadora é uma gravadora grande, então eles trabalham, por exemplo, com bandas como o Mr. Big, como o Whitesnake, o Yes. Megadeth agora também. Megadeth. Então, assim, você tem as seasons, né, de lançamentos. E aí eles queriam nos colocar no melhor momento possível para lançar o nosso disco, que foi agora 2 de maio. Então, assim, a ansiedade ali ficou desesperado. Teve uma hora que eu tava anestesiado já de ansiedade. Sabe quando chega no nível máximo? Mas, assim, foi a melhor escolha. A gente tá muito feliz com a receptividade do disco. E foi, assim, numa hora dessa você tem que dar vontade de lançar, né? Você fala, tô com a música, mas hoje em dia você tem que fazer... É um processo grande. Você tem desde o pitching para fazer, que é a tentativa de venda do disco, né? Para as distribuidoras, né? Enfim, para os streamings. Então, é muita coisa. O que tem de facilidade, às vezes, acaba dificultando um monte de outra coisa lá na frente. É uma burocracia para poder lançar. Uma burocracia digital. Burocracia, é verdade, burocracia digital, é verdade. Mas assim, cara, só de você estar com essa galera aí, com esse monte de show de bola, né, cara? Você tá num nível... E a gente vê isso aí porque é um reconhecimento que a banda teve, que a gravadora teve também, né? Falou assim, não, esse trabalho de vocês a gente vai deixar aqui para poder fazer no momento certo, e a galera já conhece esse esquema de lançamento, então, mas o duro é aguentar a ansiedade. E só para incrementar essa questão do acordo, eles escolhem alguns artistas para ser, por exemplo, para eles acompanharem, são os artistas em desenvolvimento, né? Que eles fazem todo um planejamento de carreira, e eles nos escolheram para ser um desses artistas, né? O Maestro Trick é uma dessas bandas. Então, ainda existe existe um cuidado ainda, uma atenção, e enfim, por isso tudo tem que ser muito bem planejadinho. Cara, show de bola, cara. Tá vendo só aqui, olha só, vocês estão achando que, olha quem que tá aqui hoje. Aí hoje nós chegamos no ápice do que a gente precisava aqui no podcast, entendeu? O Paulo Camilo tá aqui. Como é o processo de criação das músicas? Vocês já falaram um pouquinho, né? Qual a sequência entre o tema também, escrever letra e também definir a melodia? Vocês já mais ou menos explicaram um pouquinho pra gente como é que é, mas pode incrementar se quiser. Tem de tudo. Eu costumo dizer que assim, da minha parte, eu me inspiro em tudo. Eu sempre falo dessa frase porque eu acho ela incrível, que é de um filósofo russo chamado Lev Tolstói, que ele fala assim, não é literal a frase, ela não é do jeito que eu vou falar, mas dá para entender. Para você ser universal, começa por pintar o teu quintal. Então, se você pegar na história do rock, da música, as bandas que geraram mais conexão com as pessoas são as bandas que falam sobre aquilo que lhes é natural, né? Então, às vezes, você pode falar de forma simbólica, você pode recorrer à figura de linguagem, você pode... vou usar muita metáfora para falar de uma coisa pessoal, mas é sempre inspirado em algo que é corriqueiro, entendeu? Então, acho que o segredo está aí. A gente se inspira, tem a Daily View, por exemplo, se o Heitor quiser falar um pouco do nosso amigo João, que é um dos personagens que está na letra. O Solari e o Lunari tem ligação, né? E a gente estava na época compondo o Solari, e a escola de música, que é minha e do meu irmão, a gente tinha um vizinho lá, que ele teve problemas na vida dele lá com droga e tal, e ele era muito bonzinho. E a gente sempre... Era um idoso já. Ele já era idoso já e tal. E ele sempre abraçava
todo mundo que chegava lá, né? Então, a gente ia compor o álbum lá na Blue Note, e a gente tinha essa mania de ir de quinta-feira, que tinha feira lá tal e tudo mais. Comer um ao pastelzinho, lado da escola, comer um pastel. refrigerante. Comia, não E o tomava. Fábio escreveu sobre isso, sobre a letra começa, né? Tipo, eu acordo de manhã e o João me dá um abraço e tal. Tem ele tudo a vinha, ver "Ô, amigo." com isso. Então é coisa corriqueira mesmo. A maioria das músicas ele acaba escrevendo. A gente acaba tendo o conceito e o Fábio faz a letra em cima disso. Cara, e você tava falando que vocês contam umas piadas, são bem engraçadas assim. Esses dias eu tava num açougue, cara. Que a gente vai falar aqui da Casa de Carne Roseral. Se você prestar atenção no seu ambiente ali onde você tá, você pega muita coisa engraçada, né? E aí você fala assim, não é possível que essa pessoa tá falando isso aqui, alguma coisa assim. Aí eu quando eu chego na rádio, eu vou contar a história, cara, eu coloco uns negocinhos lá. Todos os dias você encontra alguma coisa para você poder realmente ou aprender, ou achar engraçado, ou ver o que tá acontecendo ao seu redor. Você tem que prestar atenção só, mas você vê muita coisa. Você sabe que eu acho que isso é um grande problema dos dias de hoje. Né? A gente tá sempre olhando para baixo, para a tela do celular. Tem isso também. Não percebe. Uma coisa que eu procuro exercitar cada vez mais é isso aí. Onde eu tô, prestar atenção. Enfim. Tipo, tá no açougue prestando atenção. Você vê o tanto de inspiração, tanto de coisa. Porque numa dessas sai uma letra. Exatamente. Não é? Exatamente. Pô, sensacional. Cara, galera da Maestric aqui hoje junto com a gente. Lembrando que esse episódio aqui tem um patrocínio também exclusivo da Bela Capri Pizzaria, junto com a gente por aqui. Mandar um abraço a toda a galera da Bela Capri, o Guto e todo o pessoal. Falar da Casa de Carnes Roseral, falei do açougue aqui, ó. Casa de Carnes Roseral, o famoso açougue do Abel, mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto. Fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas, tá? Lá você encontra carnes inspecionadas todos os dias. Tem também aquelas carnes fracionadas, é o kit mistura, que já tem tudo separado para você comer durante toda a semana. Tem também os assados especiais do final de semana, tá? Não esqueça, Casa de Carnes Roseral no Instagram. Falar da Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de Rio Preto. Lá você encontra perfumes finos, essências, tem também aromatizadores, tudo que você precisa, inclusive para você tirar uma grana extra. Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Ana Campos, consórcio e consultoria, ela que faz a consultoria, tá, também, e mentoria para você poder fazer o seu consórcio. Então, para você que tá a fim de comprar o seu carro, o seu sonho da sua casa, na Ana Campos você consegue isso até a 4ª parcela em contrato, você assina e você vai ser contemplado. Além disso, você pode participar também vendendo consórcio, tem muita gente se dando bem e com certeza você também, junto com o consórcio União. Tem lives todos os dias, tá? Você deve ter passado por vários lugares aqui em Rio Preto, já deve ter visto também os painéis no ar. Cara, olha só que bacana, por menos de R$10 por dia, você vai entrar em contato com a Prime LED.painéis e você vai ter aí a sua marca exposta para toda São José do Rio Preto. São mais de 50 LEDs espalhados. Na hora do trânsito, a galera já tá ali vendo com certeza o seu produto, a sua marca, tá bom? Não esqueça, Prime LED.painéis, que você vai ter totalmente as novidades. Pra gente fechar mais essa parte aqui, falar do Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. 7 lojas, 2 aqui em Rio Preto, dentro do shopping, tem também em Ibirá, tem loja também em Cedral, loja em Badibacite, tudo que você precisa, tá? Medicação pro seu animalzinho, se você está precisando também não só de vacinas, está precisando de banho e tosa, produtos veterinários, Mercadão Agropet tem para você. E a galera da Maestric está recebendo aqui de presente uma caneca personalizada da Encantar e Mimos Afetivos, que é a nossa grande parceira, a nossa querida Renatinha também. Beijão para você, Renatinha, valeu, sempre obrigado, junto com a gente por aqui, galera, sempre acompanhando, e a Maestric vai poder depois tomar um café, alguma coisa nas viagens e lembrar também desse episódio aqui de hoje, beleza? Ó, tem um pessoal aqui querendo saber o seguinte, a Aline Venâncio, quando vocês vão voltar para Ribeirão? Muito em breve. Nós temos agora no começo de julho, no dia 5, nós temos um show no Tokyo Marine Hall, em São Paulo. Nós vamos ser a banda de apoio do Roy Khan, que é um cantor norueguês, cantor na banda Camelot, canta na banda Conception. A gente vai fazer o Maestric vai ser a banda de apoio dele. E aí os nossos shows efetivamente vão começar depois dessa... Que já abre essa turnê do disco novo e tudo mais. Na verdade a gente fez um show já. No dia 4 de maio, o disco saiu dia 2. No dia 4 a gente tocou no Bangers Open Air, que é o maior festival de metal do Brasil, lá no Memorial da América Latina em São Paulo. Então nós tivemos aí o primeiro show já foi nesse grande festival, pra gente foi incrível. E agora estamos planejando, né, toda a logística, a montagem, a
a parte de cenário, enfim, a gente vai levar uma experiência muito legal para as pessoas. Show. Então até o final do ano a gente passa com certeza em Ribeirão. Muito bem. Ó, a Jujuba Metal tá mandando aqui como é realizado as contribuições individuais dos membros, né, em cada música. Parece que vocês já explicaram também, é um conjunto que cada um faz uma parte. O Sérgio Rosales, olha, vai apresentar o seu Expresso de la Vita Lunar em Buenos Aires? Estamos negociando uma pequena turnê pela América do Sul para o segundo semestre. Então, Buenos Aires, certamente. A gente não tocou em Buenos Aires ainda, a gente tocou em 2015 em La Plata, que fica a 2 horas ali de Buenos Aires. Foi incrível, o público argentino maravilhoso. E, enfim. Mas está no radar. Buenos Aires estaremos, se não for esse ano, ano que vem, eu bato o martelo, com certeza. La Plata, vocês foram quando? 2015, num festival cara, lá. Olha aí. Você sabe que tem um amigo meu que ele gostava muito de rock, mas depois acabou gravando outras coisas, né? E ele falou que uma vez ele foi num festival, mas eu não lembro o nome. Era em Buenos Aires, era só de bandas covers que tava tendo esse festival. E aí, diz que só tinha banda do Guns N' Roses. Tinha umas 30 bandas, tinha 3 bandas cover do Guns N' Roses lá. E aí chegou e tava faltando, eu acho que um baterista. Não, tava faltando... Não lembro agora. E ele pegou e falou assim, eu sei tocar, me coloca aí na banda e tal. Ele entrou no grupo dos caras e, cara, ele fez uma turnê pela Argentina lá, tocou acho que em 20 shows dos caras lá e tal, sem estar no meio do negócio, entendeu? E aí depois um dia ele mandava assim, tô com a banda aqui, tá lugar, tô com a banda. Falei, mano, mas você tá... Quem falou que você sabe? Ele falou assim, não, tava faltando um aqui, cara, de freela, os caras me contratou, ainda tem mais 8 shows pela frente. E o cara foi nessa, aí pegou o embalo. Cara certo no lugar certo. Não é? Mas ele nem gostava do Guns e começou a cantar, tocar as músicas do Guns. Deve gostar muito da Argentina agora. Pode ser também, né? Com certeza. Vocês acham que o público brasileiro está consumindo mais esse tipo de som agora? Porque a gente viu que existe uma falsa... não sei se é uma narrativa, alguma coisa, que é o seguinte, que hoje a música popular é o sertanejo, que a gente sabe que cresceu bastante e tal, mas assim, a gente sabe que tudo quanto é festival que você vai, é um festival que acontece em Rio Preto, lota, é alguma coisa que vai fazer também vai, alguma coisa nesse sentido, e o pessoal tá mais carente disso, né? Muita gente dá essa comparação, Rio Preto, Ribeirão, por exemplo, que lá tem mais eventos, tem o João Rock, um monte de coisa que acontece. Mas vocês acham que o público está começando a ver que realmente tava faltando mais hard rock, principalmente bandas nacionais? Olha, eu percebo que no Brasil aqui é um celeiro de bandas muito boas. Sim. Mas a maioria peca na divulgação. Não chega para o ouvinte final. Sim. Então, se você pegar com afinco e pesquisar, você vai ver um monte de banda assim, meu Deus, como eu nunca ouvi essa banda antes. Aí a pessoa vai fazer um evento, não tem divulgação na cidade, a pessoa toca para 10 pessoas. E aí, quando a banda vai embora, nossa, eu não sabia que você tocou aí. Sabe, isso é uma coisa que ainda é corriqueira aqui no Brasil. Mas as coisas estão mudando. E tá inclinando para melhor. Mas não dá para falar para você que mudou da água pro vinho ainda. Mas tá caminhando. Mas já vê uma luzinha no fim do túnel. Já vê uma luzinha no fim do túnel. Tem alguns espaços já sendo abertos, umas portas sendo abertas para a galera poder trilhar. Eu diria também que é uma questão de formação do brasileiro, porque essa coisa de empreendedorismo, de você ter essa visão, né, que a gente fala assim, o músico ele só tem que saber tocar. Não, o mínimo que você tem que saber é tocar e cantar, o mínimo. Então você tem que entender como é o teu mercado, você tem que se atualizar, você tem que saber quais são as bandas. E eu vejo que muito disso que o Montanha falou é porque não há uma consciência de que é necessário ter uma estrutura por trás, né? Banda é uma empresa. Você tem que ser uma empresa. Então, ou seja, todos também são empresários. Então, essa é uma coisa que a gente começou a fazer de 2023 para cá. O Maestro é uma empresa mesmo, tem o CNPJ. Então, a gente faz reuniões praticamente semanais, se não de 15 em 15 dias. Então é importante que você entenda um pouco disso, um pouco dessa questão de finança. A gente vai fazer isso aqui, então isso aqui exige
um gasto, como a gente vai ter esse retorno. E eu preciso ter uma equipe, eu tenho que ter uma pessoa de relações públicas, né, que é uma assessoria, preciso ter uma gestão de mídias, você tem que ter o que o Milton faz, que é a parte de gerenciamento, ele é o nosso manager. Então, para vender um show, não, então ele conversa, ele passa o que a gente precisa, porque existe uma estrutura mínima para que a roda gire, entendeu? Então, às vezes, assim... Para ser uma coisa mais profissional, né? Exato. Para não virar... Por exemplo, você mesmo vende, você mesmo atende, você que é o cara que coloca as coisas na perua para ir embora. É claro que é um momento em que isso é necessário, né, no começo, claro. né? Você não pode ficar esperando alguém aparecer e tudo mais. Então, mas é interessante, você tem que fazer network, você está no festival, você precisa trocar ideia com o público, com as pessoas, porque... você acaba sendo lembrado né, num segundo, num terceiro momento. Eu já vi muitas reclamações de pessoas de banda que tem muito futuro tal, e que a gente vê que é legal pra caramba, mas acaba chegando num patamar ali que a pessoa fica esperando acontecer as coisas. E hoje, na verdade, nunca foi assim, né? Tipo, alguma sorte aparece, mas você tem que estar preparado para fazer as coisas, né? E esse lance igual você falou, vou lançar a música lá e vou ficar esperando. Não vai rolar. Hoje não adianta, né? O Bruno Santana tinha mandado uma pergunta aqui que é interessante. Hoje vocês trabalham 100% com a banda ou cada um ainda tem alguma outra coisa fora? 100% com a banda e todo mundo trabalha com música. Tá. Então tem alguém da aula, alguma coisa nesse sentido? Produção musical, gravações. Beleza. Porque é uma das, vamos dizer assim, uma das conquistas também é você trabalhar com aquilo que você gosta, né? Que você ama e que você vive no meio disso, né? Exatamente. Porque a gente vê galera aí que trabalha de outras coisas, trabalha em loja, trabalha em algum lugar e final de semana vai tocar com a banda. Vai chegar no momento que às vezes não aconteceu ainda, não teve a paciência de esperar, ou não deu também a música, alguma coisa nesse sentido, o cara vai ter que escolher e ele deixa o sonho dele embora, né, cara? Isso aí é triste também. É triste. Qual foi o perrengue mais absurdo que vocês já passaram na estrada? Pode ser qualquer coisa, desde carro quebrado, hospedagem bizarra. Teve um show... Já teve de tudo. Já teve de tudo, mas teve um show em especial em Marília. Muitos anos atrás. E aí nós falamos com a pessoa, assim... A gente não tinha disco lançado ainda. Não, e a gente tava pra gravar, né? Foi em 2008 isso aí. A gente tava pra gravar o primeiro disco. E negociamos com a pessoa, a gente precisa de um som. Não, pode vir que tem um som top. Olha aí. Essa é a pior frase que você pode ouvir de qualquer pessoa. Prelúdio da merda. Quando a pessoa ela não fala marca, ela fala, não, pode vir que o som é top. Top é o problema. Na verdade não era nem top, porque esse negócio de top não existia na Ainda época. Um som muito bom. Muito bom. Ok. Chuchu beleza. Fomos pra lá. Na hora que a gente chegou lá, tinha uma Kombi parada, escrito Coxinha Som. Coxinha Som. Aí a gente olhou, meu Deus. Aí tinha um palco ok. O palco era legal até, o espaço do palco. O palco era legal. Era num galpão, tá, beleza. Chegou lá, era uma caixa multiuso pro baixo, pra guitarra, sabe? Pros microfones. Pros microfones, pra tudo, de uma marca aleatória. A bateria tava com a pele rasgada. Mas não tem... Põe uma fita que resolve, não sei o quê. Só gambiarra. Só na gambiarra. Essa noite eu toquei puxando o bumbo de volta, que o bumbo corria e eu puxava. Travava. Não tinha um mínimo de estrutura, sabe? Não tinha um mínimo de estrutura. E aí a gente fala, agora já estamos aqui, né? Vamos tocar. Fomos tocar e na última música, a gente estava tocando com a luz apagada, o pessoal acendeu a luz no meio da música. Auge emocional. No auge emocional da música. Detalhe, eu fui roubado esse dia. Louco, também. Levaram minha mochila, minha carteira, tudo. Ele colocou a mochila Nunca dele tinha perto acontecido de uma isso. porta de vidro, quebraram a porta de vidro, janela de vidro lá e pegaram as o pessoal coisas. falou, aqui é o lugar onde vai deixar as coisas. Então todo mundo deixou as coisas ali, a dele era perto da porta. Tá. E aí, além de ser roubado, a gente tocou nessa estrutura aí. Mas, que cara, só por a gente Deus. já tocou em pista de bote, a gente já tocou em lugar que não tinha palco, em lugar que cabia só a bateria do Heitor e o tecladista. E a gente teve que descer pra tocar no chão. Tocou no chão. Isso foi em Piracicaba. Assim, todos os... Mas só que é uma coisa que é importante porque você valoriza depois as outras coisas. Quando você chega numa casa de show que tem palco, tem som, você valoriza. É por isso que a gente tem uma estrutura mínima que a gente exige para chegar no lugar e tocar. Entendeu? Então, assim,
Não tem, tá tudo certo, tá Exatamente. no contrato, tá bonitinho, Tá. o E Milton tem- já fechou tudo, e é isso. E tem uma coisa muito importante, o ouvinte não necessariamente, a plateia não necessariamente é um especialista em música. A pessoa vai num show teu, se o som é uma porcaria, eles não vão falar assim, nossa... A banda é ruim, né? Nossa, que som ruim. Eles vão falar, nossa, a banda é ruim. Essa banda é ruim. Essa banda é ruim. Ah, ó, o vocalista tá errando. E, tipo, às vezes não é a banda que é ruim, é o som que deram pros caras é uma porcaria. E aí a plateia não necessariamente é um crítico musical. Sim, sim. E aí o cara ouve, tá, beleza, o que eu tô ouvindo. E o visual também conta. Chega lá, é uma luz em cima de teto e acabou também. O cara olha e fala, tá, esse show não é impactante. Tem show que ele ganha você só da iluminação no começo da música. O cara bateu o primeiro acorde e a iluminação, você fala, amei a banda. Nem ouviu. Uma das coisas mais importantes de ter uma banda também é você vender uma experiência, não só a música, tem que ter iluminação, telão, tudo isso envolve o público também. Então é um negócio que a gente sempre preza pra... Exatamente, figurino, é tudo um conceito inteiro, né? É que hoje em dia... Então, isso é uma das coisas que a gente vê, por isso que é tão importante hoje o nível que vocês chegaram nesse lado profissional. Muita gente talvez confunde, fala assim, a galera tá se achando. Não é, cara, é o mínimo que precisa para vocês poderem mostrar o trabalho de vocês, porque senão não compensa. Você vai viajar, você vai fazer alguma coisa, chega lá, se fosse pra pagar, fica amarrado passar o negócio, perrengue a vida inteira, porra. Tem. Daqui a pouquinho você liga pro cara e fala assim, eu vou te passar o raio. Ele falou assim, não, aqui ninguém usa chinelo, vai estar todo mundo calçado. Aí não duvida. Não, mas eu tenho uma história que eu conto de um amigo meu, cara, que é muito interessante. Eu fui, durante muito tempo, eu toquei em festas, eu fui DJ, né? E aí um dia ele ligou pra mim e falou assim, Trevisan, eu precisava de um favor seu. Eu falei, pode falar. Cara, eu tô com um problema aqui, que o cara mandou um negócio pra mim aqui da dupla, cara, e falou assim, nós vamos tal hora aí, tal, pode deixar. Nós vamos levar o Ir, tá? Aí falou assim, não, pode trazer que tem quarto pra todo mundo no hotel aqui. Mas não sabia o que era, não dava pra poder colocar. Mas aí como é que você vai falar, né? Eu falei assim, não, mano, não faz isso não. Mas era no começo também, o cara não sabia. Bom, esse show foi um show marcante, então, por os perrengues. Mas aquele show que vocês fizeram, que falava, caramba, hoje nós arrebentamos aqui. Foi, seja em relação ao público, a estrutura que vocês fizeram. Eu acho que esse novo agora também, esse último show, né? Vocês fizeram o lançamento num festival sensacional aí, com um monte de gente. Pra mim foi o Prog Power da Europa. Eu acho que é unânime. Power da Europa. O Prog Power é um evento na Holanda que nós tocamos. Em Barlow. Foi em outubro do ano passado. Inesquecível. E até então, eu tinha visto que até então ele tinha sido o plurifodão do negócio. Foi. Eu diria também o show no Abril Pro Rock que a gente fez em Recife. 2019, que é um festival super tradicional. E aí nós tivemos a participação do Baque Mulher, que é um grupo de maracatu, uma nação de maracatu composta por mulheres. Cara, foi incrível. A gente chegou um dia antes, ensaiamos com elas e, puta, foi muito maracatu muito com rock. Uma puta energia, foi incrível, que show, cara. Incrível. Eu digo Prog Power agora porque foi a nossa formação que tá agora, né? Foi depois da entrada do Gui e tal. Então, o Prog Power, ele é um patamar de profissionalismo que você chega lá no local, você tem hora pra tudo. Essa é a tua hora de você entrar no teu camarim, essa é a hora que você tem que estar lá no palco. Você chegou 1 minuto atrasado, você já perdeu 1 minuto. Sim. Acabou. E aí já é feio. E aí, inclusive, eu cheguei pro técnico de som lá e eu falei, você tem tal equipamento? O cara me abriu uma gaveta assim, só os melhores equipamentos do mundo. Qual você quer? Não, isso é uma coisa que aconteceu, porque a gente tem um rider lá, né? Tudo que a gente mandou no rider... Não o chinelo. Não o chinelo. Não o chinelo. Tudo que a gente mandou no rider lá pro pessoal, tudo foi atendido perfeitamente. A gente chegou lá, tinha transmissores de fone, tinha... Havaiana, Samoa. Aquela sensação de você pedir 4 microfones e 4 cabos de microfone e não chegar e ter 2 microfones e 6 cabos, sabe? Ter a mais, não a menos. De ter tudo exatamente um cara com a lista lá, tudo ticado, assim, tipo, ele conferiu antes de entrar. Um dos caras que passa mais dor de cabeça com isso é o André, né, André? Quando você vai fazer os shows, fazer as coisas, porque eles levam tudo, né, os equipamentos, aí passa a galera e fala, não vamos querer isso, isso e isso. A sorte que ele leva a mais, ele leva coisa que ele fala, não, eles vão precisar disso aqui. Porque chega na hora, pede cada coisa também, que depois fica perdido, né? Por isso que é importante a banda ter o rider certinho, com as coisas que você vai precisar mesmo.
Que aí se chegar na hora, fala, então, eu esqueci 4 cabos de microfone e 2 microfones, você tem aí? Tem o Rider e tem o técnico junto, que vou dar o nome dele de Rider também. Também, pra ficar aqui. O Havaiana, pronto. Ó, a Giovana tá aqui, ó, tá mandando um alôzinho pra gente, ela é filmmaker também, tá aqui, ó, Brabos dos Brabos, olha só. Ana Paula Lazzarini, Ana Paula, que é do canal Assombrado, já esteve aqui com a gente, precisa voltar, hein, Ana? Um beijão pra você. Obrigado, ela que foi quem me apresentou o restante do material de vocês e tudo mais. A Pan tá mandando aqui, voem. Olha só que legal, cara. Muito legal quando a galera torce, né? O Charles tá mandando aqui, ó. Chat tá VIP, só celebridade por aqui. E chegou mais uma que a Charles tá mandando aqui, né? O que mais? Tá mandando alôzinho, a Ricelinha também, mandando um alô pra gente. Quem mais aqui? O Gemada, muito boa entrevista, banda show. O Ícaro também, que é seu amigo de infância, né? Eu acho que Querido, Montanha também, irmão do Felipe. O Ícaro, show, ele tá aqui, ó, muito boa entrevista, mandando um abraço aqui, dizendo que vocês são melhores. A Fernanda também tá mandando um alô, aliás, o Fernando Queiroz, o Milton Mendonça. Olha lá. Que orgulho dos meus moleques falando isso sobre profissionalismo das bandas. E o Gemada também tá mandando aqui, ó, tem que fazer marketing, logística e administração também, que é um negócio que é corrido, né, que não tem, exatamente, não tem muito escapatória. O Charles é o nosso quinto elemento. Ele é o nosso tecladista nos shows. Show. E a gente espera que continue até que ele seja um membro efetivo. Já é de coração, né, com a gente. Com mas certeza. A gente vai... O Charles é um querido, um músico genial e o carioca da banda. Ele só tem que comer menos pão de queijo. Mas é um assunto. É um assunto. Ele é viciado em pão de queijo. Galera do chat, se quiser, depois a gente conta essa história aqui, mas vamos ver como é que funciona, né? A gente Inclusive, conta, é a engraçado. Giovana é minha digníssima, mandar um beijo pra ela. Ó, show. Só pra galera ter uma noção aqui, onde vocês já se apresentaram fora do Brasil? Argentina, no La Plata. Lima, Peru. República Tcheca. Polônia. Suíça. Itália. Holanda. Não. Foram esses países. E desses países aí, qual que você achou que a galera... É que são festivais já próprios, né? Que a galera já tem, o pessoal já vai à turma pra poder assistir. Mas tem algum assim que você falou, pô, eu não imaginava que nesse país... Cara, na verdade, assim, em 2018, em outubro de 2018, nós fizemos a nossa primeira turnê europeia. Então foram shows assim que ou era nós e mais uma banda, ou só a gente, entendeu? Entendi. Então, assim, eu diria que teve o primeiro show da Itália. O cara gostou tanto, o produtor, que ele pagou o dobro do cachê. Ele falou, cara, esse show que vocês fizeram aqui faz uns 2 anos que eu não fico impressionado como eu fiquei no show. Levou a gente pra fazenda dele. Ele morava numa casa que era tipo numa zona rural lá, uma casa grande pra caramba. E ele falou, olha, eu gostei tanto que eu vou pagar o dobro do cachê, tá aqui. Cara, que show. Pagou, era um cantor, o produtor era um cantor erudito. Uma puta vozeirão, né? A gente acordou no outro dia, ele fazendo uns vocalizes lá. Cara, e como que foi pra vocês fazer essa turnê? Porque, pô, é um sonho, né? Vocês pegarem esse... Pega um repertório, o trabalho de vocês sonham em fazer música, aí vocês vão pra fora participar aí dessa turnê. Deve ser um negócio incrível, assim, conhecer outras culturas, outros países. Isso é incrível. Você expande tua cabeça de um jeito que você não imagina. Nunca mais volta. E assim, uma turnê desse tipo, imagina-se, né, que é algo, nossa, puta, cara, é muito trabalho. Você tem que estar muito constante, consciente. Eu diria que uma turnê dessa, ela separa os meninos dos homens, no nosso caso aqui, entendeu? Com certeza. Foi incrível, porque assim, nós 3, o Gui não estava na banda na época, nós tínhamos 2 músicos convidados, que assim chegou aqui, os 2, tipo... Espanaram. Não é isso que eu quero fazer da minha vida, eu vou fazer outra coisa. E, cara, você vê se você ama mesmo ou se você vai fazer outra coisa. E a gente, cara, a gente só se fortaleceu o nosso... Não, mas é uma bagagem, né? Cara, mas é incrível, assim, foi de um jeito que, a gente já se olha, porque a gente tá junto faz tempo, então assim, a gente já se olha e já sabe o que o outro meio que tá sentindo, então você tem que entender muito de dinâmica de grupo. E é uma coisa que isso não adianta uma pessoa só ter, entendeu? Às vezes você tem uma pessoa que está um pouco mais nervosa, dependendo do tempo que você está, você começa a sentir saudade de casa, e aí um tem uma carência maior que o outro. Então, assim, a gente tem que estar sempre
atento ao que o outro está precisando também, além do que a gente está precisando. É um casamento. E fora, de 4, fora 5 ter pessoas. que conviver todo mundo junto, né? Durante um tempo, fora de tudo isso. Mas né? assim, isso pra gente é muito tranquilo. Não, eu bom que falo a gente assim, leva- são leva mais tudo- uma coisa que a mais galera não uma aguenta, coisa, né? Sim, nós chegamos numa configuração de grupo que todo mundo se dá bem, Tudo mundo se fica diverte, leve. tudo fica leve, tudo fica alegre. O tanto que a gente riu na Holanda, cara, nós e o Milton, não tá escrito, não cara. tá Era, escrito. era muito engraçado. Cada hora era um. E isso daí ajuda a suavizar a saudade. Isso aí foi quanto tempo que vocês ficaram nessa turnê? Nessa turnê a gente ficou quase 20 dias. Do dia Vixe, que a gente tempo, hein, chegou, velho? a gente chegou na Alemanha, nós ficamos 2 dias numa. Como é que é o nome da cidade? 3 dias na Alemanha lá. Como é que é? Mannheim. Mannheim, né? Uma cidade linda, cara. Perto de Linda, Frankfurt. tava. Não tava frio assim, tinha um lugar que tem um lago grande que as pessoas deitavam na grama e ficavam na frente do lago, coisa mais linda. Nós ficamos 2 dias, 3 dias, né? 2 noites. 2 noites. E aí a gente já. Nessa turnê nós tocamos em 4 países, só que a gente passou por uns 7 países. A gente passou pela. Não, a gente tocou em 5, né? Nós passamos pela Áustria. A gente Inclusive o tocou em motorista da Vale 5 perguntou se vocês Era querem pra ter conhecer tocado na Viena. Alemanha também, mas aí não deu certo. Não, obrigado. Você quer. Tem mais você dá uma viagem, cara, vocês querem dar uma desviada pra conhecer Viena? Não vamos. É o guia turístico da... Segue reto. A gente passou em Auschwitz, na Polônia, né? A gente passou no campo de concentração antigo, né? Que hoje é um memorial, Olha tem um aí. museu. Sim. Que gerou uma música. De Auschwitz-Birkenau, né? Que, assim, foi uma das experiências mais intensas que a gente já teve. E aí de lá, assim, eu lembro que eu cheguei na van, peguei o notebook e comecei a escrever uma letra já. Ou me expressar para usar isso depois, né? E essa experiência se tornou, né? Virou uma música que chama Dance of Hadassah, que está no nosso disco novo, que tem uma participação de um coral de senhoras judias que cantaram em Yiddish, Olha, cara. que é uma língua junto com o ladino, né, um idioma dos judeus europeus. Cantaram uma música que chama Oefen Pripetrik, que fala sobre o aprendizado, a importância da alfabetização. Enfim, é uma música tipo, folclórica, assim, entendeu? Uma música que tem um significado e que está no inconsciente coletivo, assim, deles. Então, elas cantar foi lindo, cara. E assim, elas são ou sobreviventes ou parentes diretas de sobreviventes do Holocausto. Deixando a modéstia de lado, assim, fazendo não vou nem falar em autocrítica, porque é o contrário, né? Mas vocês já perceberam o tanto que o repertório de vocês é rico, cara, assim? Porque se vocês foram parar para pensar onde vocês já cantaram, com quem vocês já cantaram, as participações que talvez você nem imaginaria que vocês iam ter participações de jeito. Nós tá falando de vocês estar lá fazendo um maracatu com rock, depois está indo agora com essas mulheres e alguma coisa nesse sentido. Cara, isso é uma cultura que não é fácil você encontrar essa parceria, né? Então, eu acho que vocês devem ter um orgulho muito grande do trabalho de vocês, porque, velho, não é fácil não, viu? É de coisa de aplaudir mesmo a banda, porque às vezes o pessoal não sabe disso, né? Ouve a música, sabe que vocês participaram, mas não sabe como que foi feito, quem que fez a participação, como que é. Você participar com um coral e outra, você tá em outro lugar, você tá em outro país, não é fácil ter isso aí. Exatamente. E a gente, no disco novo, por exemplo, tem participação de uma cantora que é atriz também, ela é da Disney, da Broadway, que é a Julia Nadruz. Olha aí. Ela é incrível e ela é a voz da Bela e a Fera, a voz oficial. Sim, dubladora, né? E tivemos o Baque Mulher também, uma das músicas Agbara, que também teve a participação de um cantor australiano de uma puta banda, Caligula's Horse, é o Jim Gray, que fez um trabalho excepcional. Ele cantou até em português na música, ela tem umas partes em português. Tivemos o Roy Khan, que é esse cantor que a gente vai acompanhar em julho, que acabou se tornando um amigo. O Roy é uma das lendas do heavy metal mundial. Sim. E foi a primeira vez que ele participou de um clipe, foi no nosso clipe. Olha então, E o Tom Englund. E o Tom Englund, da banda Evergrey e Silent Skies. Em relação à gravadora também, talvez, pode ser, não sei se vocês podem falar alguma coisa nesse sentido, mas de algumas parcerias também com essas bandas, né? Talvez fazer alguma coisa junto, alguma gravação, alguma participação desse jeito.
Tem aquela banda que realmente vocês falam, poxa, se um dia a Maestric pudesse fazer uma collab com essa banda aqui, pudesse fazer um trabalho junto, seria o ápice, assim? Tem alguma banda, uma preferência de cada um? Ou tem uma que é geral de vocês? Eu acho que tem uma preferência de cada um, né? Qual que é a montanha? Temos Qual que alguns seria, artistas. Qual seria o seu artista ou a sua banda que daria pra fazer um Acho que a som gente bacana? nunca falou sobre A isso. gente nunca falou. Eu gosto muito do Metallica. E... El Chan. El Chan. El Chan. Com o Padre Washington. Ô, já pensou fazer um Maestric com El Chan? A Maestric no Havaí. Maestric no Havaí. Aí o rapaz. E Camelot também é uma banda que eu gosto bastante. Com o Padre Montanha. E aí Bom, você? O Queen. Sabia. Ó. O Queen, eu diria. O Adam Lambert cantou, vocês podem cantar também, né? Vamos fazer um... O Iron Maiden também. Nossa, aí... Pensou em descer no avião junto. Imagina. Hã? Já Opa, pensou? a gente mira alto, cara. A gente tem Não, mas lógico, é pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, eu não vou duvidar, entendeu? Ainda vou falar assim, depois quando acontecer alguma coisa, falar assim, os caras vieram no meu podcast, viu? Tá vendo só? E aí, Gui? Da minha parte, acho que eu já até comentei com o Fábio sobre isso, mas o Architects é uma das bandas que eu mais gosto. Acho que atualmente tem tudo a ver com a gente também, né? É uma banda que eu sonharia em ter uma participação. Show. E aí, Edu? Cara, difícil falar. Eu tenho duas bandas que eu pensaria. A minha banda do coração sempre foi Dream Theater, mas hoje em dia eu tenho muita vontade de conhecer os caras do Toto. Show. Que outro dia uns caras falaram Totô, né? Que soltou Totô. uma música. Você já ouviu isso aí ou não? Já viu esse meme? Hã? Não, tem. Vocês acabaram de ouvir Totô aqui. Falei, Totô? Aí eu fui ver qual que era a música que tinha tocado. Aí não sei se era da mesma banda que a gente estava falando, mas estava tocando África. Essa banda mesmo. E aí o cara meteu um Totô lá. Falei, não é possível, cara. Totô era um final do amigo nosso da escola, cara. Oasis, né? Já vi locutor falar Oasis. Acabou de ouvir Oasis aqui na programação. Totô que a minha filha fala quando ela quer ir no banheiro. Quer ir no banheiro, fazer Totô. Enquanto a galera toma água, tá faltando água aí, depois se precisar a gente já pega mais aqui. Eu gostaria de mais uma, por gentileza. Eu queria... Pois não, pode falar. Pois eu contar uma história, uma curiosidade também. O Jim Gray do Caligula's Horse, que participou do nosso álbum, quem nos apresentou Caligula's Horse, que mais gostava assim, foi o Heitor também. Então acho que já foi uma... E rolou a participação, né? A gente tocou com eles na Holanda. Foi uma coisa que quando eu apresentei pra eles a banda e falava sobre a banda, eu nem imaginava que isso ia acontecer. E aí foi rolando e ter o cara no disco foi muito legal. Esses três rockstars que participaram do disco, o Jim Gray, o Tom Englund e o Roy Khan, são pessoas que... O Tom e o... Opa! Eles têm Quer dividir comigo aqui? Uma trajetória, uma história na música. O Tom e o Roy, assim, fizeram parte, principalmente de mim do Montanha, da nossa... A gente assistia os DVDs há, sei lá, 20 anos atrás, assim, mais, né? Sim. Falava, nossa, olha esses caras, a gente vai ter uma banda assim, tocar um dia, tá? E os caras estão tocando com a gente, estão no disco, né? Então Fora que o Fábio também, né? Escreveu livro pro Edu Falaschi, participou com os caras do Angra e tal e tudo mais, então... eu sou escritor também. Sim. Então, o Edu, que há 20 anos atrás, 23 anos atrás, a gente estava abrindo o show deles com 16 anos, 17 anos. E hoje o Edu é meu amigo de trabalho, né? Eu escrevi o conceito que ele se baseou para escrever as letras e aí fazer os discos solos dele. Olha aí, cara. Então o primeiro livro saiu, agora eu estou finalizando a segunda parte para lançar a terceira, começar a terceira e lançar até ano que vem. Show de bola. Então também o Prog Power na Holanda foi o que fez a gente sentir esse sentimento de tá chegando próximo aos nossos ídolos também, porque todo mundo que a gente sempre gostou, a gente viu tocando naquele palco, né? Sim. Do Prog Power. Então foi um festival que pra gente foi muito significativo, assim, vendo por essa forma. Já teve algum artista ou alguém que vocês curtem aí que já seguiu vocês, que já curtiu alguma postagem? Alguma coisa? Vários. Vocês falam, não é possível que esse cara aqui deu esse toque pra gente. Já. E aí já conhecem a música? Já tiveram algum, vamos dizer assim, um contato ou não? Foi só... Esses dias atrás o baterista do Mr. Big me seguiu, o Nick de Virgílio. Nossa. Ele toca com várias bandas incríveis. Olha aí, cara. Spoxbird, né, também. Sim. Spoxbird. Enfim, aí ele me seguiu e eu falei, tudo bem, aí a gente trocou uma ideia.
Eu tinha postado alguma coisa cantando, eu acho, ele gostou e, enfim, ele comentou. Vou pegar uma versão do Mr. Big, vamos fazer um negócio mais diferente. Ó, a última parte dos patrocinadores aqui, galera que tá... Não esqueça, hein, você que tá assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, quer mandar sua perguntinha, tem aqui também no nosso Instagram, você pode mandar na caixinha ou pode mandar aqui pelo nosso chat também, mas você tem que estar inscrito no canal, é rapidinho, menos de 1 minuto, tá? Falar da Mariner Calçados, são 2 lojas em Rio Preto, a Mariner, tudo que você precisa em calçados de couro, tá? Principalmente tem umas mochilas, tem muita coisa bacana lá, Dia dos Namorados chegando, você pode presentear com a Mariner Calçados, tá bom? Não esqueça também, tem ali no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo e tem na Constituição com a Independência, @Mariner Rio Preto. Falar da Y Steak, que é sensacional, aquele restaurante, o pessoal atende eventos, são mais de 22 mil pessoas já atendidas em eventos aqui em Rio Preto, em toda a região, na verdade no Brasil inteiro, e tem um restaurante sexta, sábado e domingo com aquela comida afetiva, aquele churrasquinho mineiro que só o Y Steak tem pra você, tá? O Evandro Tatu, sempre junto com a gente também, precisa fazer uma tatuagem bacana, tem algum desenho, alguma ideia, fale com o Evandro Tatu, que com certeza você vai fazer aí aquela tatuagem com qualidade absoluta e é sempre com aquela higiene total e tudo aquilo que você precisa, tá? Evandro Tatu. Os meninos vão receber daqui a pouquinho uma caixa aqui da farofa da Nega. São 5 sabores, tem a tradicional, tem a picante, tem a de banana, tem a de limão e tem também a caipira, tá? farofadanega.com.br, @farofadanega. Você vai encontrar aí sempre nos melhores estabelecimentos. E para fechar aqui, falar da Barone Transportes, para você que precisa de uma transportadora com a logística e principalmente com a qualidade aí para a sua empresa, para o seu produto. A Barone tem tudo que você precisa, além disso, tudo segurado para você, tá? Lembrando que esse patrocínio, esse episódio exclusivamente também, junto com a galera da Bela Capri por aqui. O pessoal que está aqui no chat está mandando aquele alôzinho para a gente, o pessoal que está acompanhando a gente, como eu falei, não esqueça depois de se inscrever no canal para você poder tá mandando também aqui a sua perguntinha. O Glauco tá aqui, ó. Parabéns, Maestric. Tá mandando aqui o prog metal de altíssima qualidade. Que orgulho de ver bandas nacionais chegando nesse patamar, né? O Charles tá falando aqui sobre o pão de queijo, que é vida, né? Tá dizendo aqui que é vida para poder fazer. Tava faltando alguma coisa nessa live aí, são as piadas começarem aqui, a Pan tá falando. A Dona Florinda, futuro do metal, temos? Tem que acreditar que tem, né? Opa, mais do que futuro a gente tem presente. Presente. Ó, quem mais aqui? O Gemara tá mandando aquele abraço. Então isso é uma coisa que a gente fala, durante a pandemia, se tem uma coisa que a gente pode falar que foi de positivo, até peço desculpas da maneira que a gente fala, é que como não estava saindo nada novo, a galera começou a ver novelas antigas, filmes antigos e começaram a ver aquelas trilhas sonoras. E aí eu acho que deu aquele resgate, né, da música boa, de qualidade bom, aquele rock bacana, mesmo que seja aquele rock mais romântico, alguma coisa nesse sentido, mas deu para o pessoal ter não só aquela nostalgia, mas realmente ver o que é bom de verdade. Tanto é que muita coisa voltou depois disso, né? E a gente percebe que ficou aquilo que a gente sabe que, muita gente tinha esquecido de uma banda, alguma coisa nesse sentido, até mesmo bandas, né, que tinham dado uma pausa, voltaram, fizeram aí algumas turnês, e a gente percebe que é isso, a gente não pode nunca desistir, porque não tem como desistir do rock. Você sabe, eu acho que eu vou um pouco além, eu acho que as pessoas na pandemia, elas pararam por conta de serem obrigadas a parar, desacelerar, você começa a prestar mais atenção nas coisas. Sim. E aí eu acho que todo mundo percebeu como a arte cura. Sim. Você imagina a pandemia, todo mundo em casa, sem filme, sem música, sem livro, sem reunião com as pessoas, sem poder sair, socializar. Se não tivesse, todo mundo ia surtar. E teve gente que surtou ainda, né? Muita gente, enfim... Vocês fizeram lives durante a pandemia ou não? Eu fiz uma ou outra participando de umas coisas. A gente participou também de lives mais tocadas, né? Lives de collab com da Road Crew e tal. Isso, a gente participou, fez umas collabs, como é que... Pois não, sei falar. Mas eu acho que é isso. Todo mundo começou a prestar atenção e não... As pessoas foram obrigadas a deixar de ser manada. E aí você para e presta atenção, fala, olha, nossa, o que é isso aqui? Sim. E aí quando você começa a comparar uma coisa com a outra, você fala, opa, isso aqui eu acho que eu gosto mais.
Perceber eu acho que o brasileiro também começou, principalmente nós brasileiros, começamos a perceber que há vários lados das pessoas, né? Tipo assim, pô, eu gosto pra essa música aqui de churrascos da regaço Sim. e tal, mas eu tenho meu momento de reflexão. Sim. E essa música não serve pra mim nessa hora. Então, igual o Fábio falou, prestar atenção em momentos. Eu acho que isso tá sendo legal pro rock, pro pop, pra um monte de outros estilos de música que geram outros sentimentos na pessoa e não só o do regaço, né? Porque Sim. todo mundo tem seu lado do regaço Claro, também, claro, né? claro. Mas eu creio que seja isso. Né, eu acho que é por aí mesmo. Porque aí você não precisa só gostar de uma coisa, né? Você pode ser aberto e curtir várias coisas. Tipo o líder Classic Music, né? Sim. O Classic, tem a hora certa pra passar isso, porque vocês entendem o público que tá lá, né? Mas, Então, cara, é uma coisa... eu vou falar um negócio pra você que é assustador, assim. Ele é de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Acaba Pra Acabar, que é o programa que a gente faz. Sim. Aí, beleza, aí entra o Classic Music. Aí, beleza, o pessoal pede mais o som mais... não é atual, né? Mas as bandas, assim... Cara, chega domingo, que é o dia que talvez você vai fazer um churrasco, você vai ouvir um sertanejo, alguma coisa nesse sentido. Cara, é 30, 40 pedidos de música, das 8 ao meio-dia. Então, como a gente tem essa liberdade de tocar, né? A gente começa com os mais lentinhos, assim, pra galera já ir, galera que já estiver ouvindo, mas é impressionante a quantidade de pessoas e a galera pede som, a gente tem a liberdade, se caso não tiver na rádio, a gente baixar a música, tiver com uma qualidade boa, a gente rolar. Aí você vai também conhecendo bandas, você vai conhecendo músicas que talvez, assim, você já tinha ouvido e falar, pô, já ouvi essa música, mas não sabia que banda que era. E ouvir na rádio é diferente. E é diferente, né, cara? E é diferente. Ó, como é que é a relação de vocês com outras bandas aí também, assim, do cenário? A gente tem várias bandas amigas. Tem as bandas, por exemplo, que trabalham com o Milton, o Jack the Joker, o Thiago Massetti, que são grandes artistas. Tem o pessoal que a gente trabalha, o Edu, as bandas que a gente sempre encontra quando vai fazer shows, enfim. É muito legal poder socializar, principalmente com bandas que você gosta do som, né? Você de repente fala, pô, que legal, como vocês fazem aquilo ali, como vocês pensaram, tal, trocar uma ideia. Oportunidade de ver os ensaios muitas vezes, tem muita coisa que... Isso foi algo legal do Bangers aprendizado. também, né? Sim. Isso. Da gente ter ficado no mesmo lounge que os artistas que a gente sempre admirou ali, ter trocado ideia com todo mundo. Então, isso foi... E sem tietar, né? Você tem que... por mais que você goste do trabalho, ali é um espaço de artistas. Sim. Então, todo mundo tá ali, por mais que a banda... Você tem o Blind Guardian ali, o pessoal do Blind Guardian, que é uma banda já consagrada, que tem muitos anos de estrada. Mas você tá ali como um artista, e é importante falar isso também, né? Porque, pô, ó, o cara ali, vão atirar... Meu, isso é desagradável, entendeu? Então, assim, há de se entender que uma postura... Tem um limite para chegar ali para não ultrapassar, né? E como que funciona quando as bandas mais novas e a galera que está formando agora chega até vocês, colocam vocês como uma banda de inspiração, né? Que estão vendo o que vocês estão construindo, onde vocês estão indo e fala, pô, é isso aí que eu quero fazer para minha vida, eu quero viver, esse é o meu sonho. Como é que a galera chega até vocês, conversa com vocês? Tem isso também? A galera já bastante, procura? tem bastante. É muito legal. E é o que a gente tem essa esperança de o negócio continuar, né? Exatamente. Sim. E tem muita banda surgindo. Eu ia perguntar pra você, tem muita coisa boa, né? Tem muita banda boa. Muita. Tem muita banda nova com intenções certas, eu diria. Depois a gente quer ter uma banda não só para subir no palco tocar, mas assim, como eles falaram antes, qual que é o posicionamento da banda? Né? Como vocês se colocam perante o público. Então aí você vai ter que ter um figurino, você vai ter que ter uma construção de palco, enfim... mas é sempre legal trocar figurinha, mesmo com músicos mais novos, assim, você sempre aprende algo também, né? E eu acho que uma característica que é vital para qualquer pessoa e consequentemente para um grupo como o Maestric é você continuar ensinável, é você sempre estar apto a aprender, a ver o lado... Qualquer pessoa pode te ensinar alguma coisa. E compartilhar o que sabe também, né? Exatamente. Eu tenho uma visão, assim, filosófica, até espiritual, né? Que eu acho que o mundo tem que ser fraterno. Sim.
Porque às vezes fala caridade. Caridade é quando você dá um lado precisa receber e o outro pode dar. Exatamente, Só um. Fraternidade é quando os dois precisam e os dois podem fazer alguma coisa um pelo outro, entendeu? Então, reconhecer isso e eu tô quase derrubando essa tela aqui toda hora. Eu sou um pouco desastrado. Eu sou desastrado. Mas é isso, assim, eu acho que é incrível poder trocar ideia com as pessoas. Uma coisa que é importante, no meu ponto de vista, é de você não apagar aquela faísca do conhecimento da pessoa. Sim. Às vezes a pessoa está começando agora a querer trabalhar com música, tem gente que chega... Desanima, né? Faz isso não, maior trabalho, não, desiste, vai virar médico. Não vira, rock não vira, não sei o quê. Não, mas pra qualquer coisa. Com banda, você vai... E de chegar e falar pra pessoa assim, não, é teu sonho. Beleza, então você vai se dedicar igual você vai se dedicar numa medicina, numa engenharia. Você vai ter que se dedicar, vai ter que ter estudo, você vai ter que doar o seu tempo. E o principal é ensinar a pessoa, isso é uma coisa que eu falo para meus alunos, que é cíclico. Você vai adquirir um conhecimento, vai chegar para você uma pessoa também sem o conhecimento, você vai passar para aquela pessoa. E aí você fala para ela, você tem que passar para outra também. E fazer porque é assim que vai crescer. E acostumar as pessoas a te valorizar também. Isso é uma coisa que tem muito, acho que é muito errada na cabeça do músico, tipo... eu vou agradar a pessoa e tá tudo bem. Não, tem que aprender a falar cara, não, né, esse cara? é meu preço, entendeu? É isso aí. Me faz rir também, né, pô? Porque ninguém vive de... E aprender a falar não, porque tem muita gente que não sabe falar, né, cara? E aí, vira aberta. Deixa eu te perguntar um negócio. Tem o Naldo mandou um negócio, mas não é o Naldo Bene, não. É o Edinaldo, a gente chama Edinaldo. Ele falou o seguinte, eu queria saber uma pergunta para cada um aqui, né? Como é que você faz para você cuidar da sua voz? Se você tem alguma coisa em especial, né? Para poder aguentar a pressão dos shows, ensaios, especialmente nesse estilo tão intensivo que é o hard rock. Olha, eu sou um nerd de fisiologia, eu adoro pesquisar sobre técnica vocal, fisiologia. Eu tô sempre trocando figurinha com amigos, professores, né? Cientistas vocais, médicos, enfim, é um assunto que me apetece muito. Então, eu estou sempre atento a isso, eu me exercito, faço exercício todo dia, eu treino, em média, 1h30 por dia, 2 horas de exercício, porque a voz, ela é uma consequência de ajustes musculares, então você tem que estar com os músculos em dia, né, com preparo, e o corpo, né? O instrumento, o cantor, a diferença do cantor para os outros músicos é que ele é instrumento e instrumentista também. Então, além de você ter que ter essa habilidade para transitar com dinâmicas diferentes, porque no nosso estilo é como um atleta de alta performance para todo mundo, né? Todos nós. Então, eu preciso estar com, né, o cardio em dia, estar treinando, enfim. O cara tá forte, quem é? Mais ou menos o show de vocês é quanto tempo? Depende do formato. Em festival costuma ser 1h15, por exemplo. No Prog Power foi 1h15. Mas, por exemplo, no Bangers foi 50 minutos. Então, sempre, agora com um show só nosso, um show solo é 2 horas, 2 horas e meia, dependendo. Tem que estar bem preparado. Tem. Gui, quer saber aqui, conta pra gente qual é a sua guitarra favorita, você tem algum solo que é tipo aquele seu xodó nos shows, assim? Aquele solo... Tem. Bom, minha guitarra favorita é a minha atual de 6 cordas, que é uma Ibanez RGAX 6FM, que é um modelo Iron Label. Saúde. Amém. Estudei com ele. Ela é uma das guitarras mais especiais, assim, que... Mas é guitarra ou é rádio? FM. Não, ela tem uma história interessante, porque em 2018 eu tava rodando o Instagram, como sempre, né? Rodando o feed lá. E apareceu uma foto de um rapaz que ele colocou a foto de uma guitarra e uma pedaleira. E eu salvei aquela foto no Instagram. Que eu falei, nossa, esses equipamentos são o meu sonho de consumo. E, consequentemente, essa é a guitarra que eu tenho hoje e a pedaleira que eu tenho hoje. Cara. Então, esses 2 equipamentos que eu tenho são os mais emocionais pra mim, assim. É o que eu tenho mais apego. E de solo... Dos que eu mais gosto de tocar ao vivo, acho que o da Bull. O da Ethereal é legal também. O da Ethereal é legal também. Do palco, enfim. Geralmente eu sempre faço isso também. Quando a gente vai tocar Ethereal, eu desço do palco ali na frente do pessoal. O pessoal gosta bastante também. Mas eu tenho um preferido do álbum,
que é o solo da The Root, que foi, inclusive, foi o primeiro riff que eu contribuí pra banda lá. Em 2021, eu tenho esse vídeo até hoje no celular. 2020. Lá em casa. Na casa do Fábio. Esse eu acho que é o solo mais... É o que eu mais tenho apego emocional também. No meio da pandemia, né? Ô, Heitor, deixa eu perguntar, o nosso querido, o Naldinho, vamos falar Naldinho, que vai ficar bravo aqui. Ó, pergunta pro Heitor qual é o maior desafio de tocar bateria nesse estilo, né, manter a pegada ao vivo, se você tem ideia de quantas milhões de baquetes você já quebrou no meio do show. Olha, eu não sou dos que mais quebra baquetas, não. Eu sempre toquei, tentei nas minhas apresentações tirar um som legal da bateria, né? Eu gosto muito de afinar a bateria, eu sempre estudei muito o lance de conseguir tirar um som, passo para os meus alunos bastante isso. Mas, cara, eu quebro relativamente baqueta, né? Eu não sei se vocês sabem me falar, não tem... Não é sobre força só, né? É sobre tirar um som legal. Depende da baqueta, né? Eu acho que com uma baqueta boa é mais difícil. Dura mais. Dura mais. E por último, mais ou menos importante aqui, a galera também mandou aqui, o Naldo perguntando aqui pra você o seguinte: o baixo muitas vezes é aquele herói silencioso da banda. O que você acha que o público, às vezes você acha que o público não tá percebendo, mas o cara que curte a música, ele sabe, né? Tudo certinho na hora que você faz. Como é que foi em relação aos shows que você estava fazendo e que o público percebe isso, que faz toda essa diferença e que o pessoal olha e depois chega o cara e fala, pô, aquele baixista ali... O contrabaixo, ele tem essa característica nas músicas mais antigas dele ficar mais escondido. Aí muita gente, eu não escuto baixo, não escuto baixo. E isso é uma coisa que foi muito elogiado no Lunari, inclusive pelo Regis Tadeu, falando, o baixo ele tá presente, aquele baixo gorduroso, aquele baixo que aparece. Porque para aparecer o contrabaixo, sim, ele tem que ter um propósito. Você não vai ficar tocando solo a esmo. Então eu tenho que pensar o que a bateria tá fazendo, o que a guitarra tá fazendo, o que tá rolando na música. Beleza, pro meu baixo aparecer eu tenho que fazer o quê? Para justificar. E aí meu raciocínio é nisso. É pensar no som do baixo, o som que eu quero tirar, que ele vai funcionar no meio daquela mixagem toda. Porque a mixagem é como se estivesse montando um quebra-cabeça. Aí você tem, beleza, eu tenho que entrar aqui, fazer aqui, são coisas pontuais. Tem que compor mixando já. Tem que compor mixando, você tem que compor, aqui eu faço igual a bateria, não, aqui eu faço a dobra da guitarra, ou eu só deixo a nota porque tem uma orquestra no fundo. E é legal que isso só vem com experiência, né? Só vem com experiência, você vai errando, fazendo, não ficou bom, não ficou bom. Até um ponto que você chega numa linguagem sua. Então, com muitos anos eu tô chegando nessa linguagem de conseguir trabalhar com que o baixo seja escutado. Que eu penso que o baixo, na hora que eu tô tocando, eu tô conversando com uma pessoa. Então tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim, tem que ter os porquês. Então, quando você tá conversando com uma pessoa, passa um carro de som, você fala um pouco mais alto. Sim. No baixo, mesma coisa. Entrou uma coisa muito barulhenta e o baixo precisa aparecer, eu tenho que bater mais forte. Entrou uma parte silenciosa. Se eu bater forte, vai ficar feio. Eu tenho que tocar um pouquinho mais fraco, mais suave. Trocar o posicionamento da mão, procurar um som diferente naquele momento. Sabe? Então, você tem que trabalhar para a música. Pensando no produto final já. Mas, cara, só de você ter recebido um elogio de um cara que não costuma elogiar muita coisa e reparar... Muito obrigado. A gente mandou a Ethereal pro Regis, né? Sim. E ele só elogiou, foi muito legal. Cara, não, mas a gente fala que ele pega no pé, mas é que ele também conhece bastante e por isso que ele fala, né? Então a gente tem que saber o que vai falar aqui. O nosso querido Glauco tá mandando aqui qual a banda, né, de prog metal que inspira cada um do membro de vocês. Vocês já tiveram essa... Já falaram de algumas bandas aqui, mas tem alguma desse estilo próprio que vocês curtem? Eu gosto muito do Symphony X, uma banda do estilo que eu acho bacana. Você. Das bandas mais atuais, eu diria o Reiken. Tem as clássicas, né? O Dream Theater, o Symphony X, o Pain of Salvation. Eu tô numa fase mais Pain of Salvation, inclusive por causa do Milton.
Ele me indicou uns discos e eu tô estudando. É muito lindo, cara, a forma que eles trazem assim a construção das músicas, das narrativas, enfim. Mas eu diria das contemporâneas, o Haken. Da minha parte também, das mais modernas, eu gosto muito do Haken. E outra que eu gosto bastante também é o Leprous, que também inspira a gente bastante. Eu diria que pra mim é o Leprous, aqui das mais atuais, o Leprous e Dream Theater, né? Que sempre escuto. Falar do trabalho recente de vocês agora, foi lançado, né, ainda esse mês, dia 2, vocês fizeram esse lançamento também, já que esse showzaço no dia 4. Como que funciona? Quantas músicas tem? Onde foi produzido? Como que foi feito isso? Vamos contar um pouquinho, porque essa aí é a nata da Maestric, né? Então, o Lunari, ele é a segunda parte de uma história que começou no nosso disco anterior. Sim. E aí os dois juntos compreendem um projeto do Expresso della Vita, que é uma viagem de trem de um dia com uma metáfora para a nossa viagem nessa existência. Então, o Solari, ele tem 12 músicas, que são as 12 primeiras horas do dia, e a primeira metade da vida do personagem, do embarque, do nascimento, até a metade da vida dele. E aí o Lunari, ele tem 12 músicas também, e ele vai do momento em que o Solari parou, o início da vida adulta, até o momento em que ele desce do trem, né, que ele morre já velhinho. Então, tem 12 músicas também. E a gente produziu, né, a gente fez toda a parte de composição, de pré-produção aqui em Rio Preto mesmo, nos nossos estúdios, porque a gente começou, assim, na verdade, tem músicas do Lunari que, a Ethereal, por exemplo, a gente começou a fazer ela em final de 2011, sim, começo de 2012. Então nós começamos, a nossa ideia inicial era lançar um disco duplo, né? Trabalhar nessas músicas, gravar e lançar um disco duplo. Mas a gente percebeu, assim, fazendo as primeiras contas, que a gente ia ter o dobro de trabalho e metade do tempo de divulgação, né? Então, passou um ano, você lançou um disco de 24 músicas. Com um monte de pesquisa. Você demorou pra cacete pra fazer e aí acabou. O povo ia falar, tá, mas na outra semana, e aí, o próximo disco? Então, foi uma decisão feliz, foi uma feliz decisão, né? De lançar em 2 partes. A gente conseguiu aproveitar e crescer a banda, crescer a nossa marca no Solari, e agora no Lunari as coisas estão indo muito bem também. E o disco foi mixado pelo Adair Dalfenbach, os dois, no estúdio dele em Los Angeles. Ele veio para cá, acompanhou as gravações. No Solar ele acompanhou de voz, e no Lunar ele acompanhou a bateria também. A bateria foi gravada em Araraquara, no estúdio do Gabriel do Vale. E aí ele veio, a gente ficou 5 dias lá, depois viemos para Rio Preto, gravamos o vocal, ele acompanhou, ele já dirigiu, aproveitou para dirigir a guitarra, um pouco da gravação, do baixo também. Então o Adair hoje ele é um grande amigo e um grande parceiro. Um gênio. Ele é um gênio da produção musical, e é isso, assim, a gente não podia estar mais feliz assim com o resultado, porque a gente fez pré-produção, produção, e depois nós fizemos, isso não é muito comum, a gente fez mais de 100 horas de pós-produção. A gente ouviu nota por nota de cada música e decidiu deixar apenas, que a gente questionou tudo que teria que ficar, para que não ficasse nada chamasse atenção mais do que precisaria, entendeu? Isso aqui vai chamar atenção nessa parte, e é isso que vai ficar. Peço desculpa que eu dei umas batidinhas de leve fica na tranquilo. mesa, mas... E teve alguma música que vocês criaram, que vocês acharam que deveria encaixar também nessa segunda parte e acabou não colocando, para não perder, né? Já que foram as 12 primeiras horas e depois as 12 últimas, ou é aquilo mesmo que ficou e tal? A gente costuma fazer as músicas... A gente não faz 30 músicas e escolhe 12. A gente costuma fazer as 12. Entendi. Mas assim... Tinha 17 ideias nessa a gente tinha última. Então, a gente falou, acho que essas daqui vão dialogar melhor com a proposta, né, desse momento, da história e tal. Mas assim, a gente gravou uma outra música que seria bônus, mas vai ficar por
quarto momento aí. Muito bem. Ó, lembrando o seguinte, né? Tá novinho aí, né? Acabou de sair do forno, então, no dia 2 agora desse mês de maio. Já fizeram esse lançamento aí. Foi em São Paulo, é isso? Isso, no Bangers São Paulo, Open Air. no dia 4. E eu queria que vocês contassem agora como é que vai estar. Nós estamos chegando na metade do ano, né? O que vem ainda por aí? Se tem viagem, se tem alguma coisa que vocês vão fazer para fora? Passa pra gente aí. Qual que é as novidades da Maestric? Nós temos agora, dia 5 de julho, um show no Tokyo Marine Hall, com o Edu Falaschi. O Maestric vai ser a banda de apoio do Roy Khan. Uhum. Então, até esse show, a gente vai estar concentrado, porque é um show muito importante, é o primeiro show da carreira solo do Roy. Então, é algo que demanda bastante atenção. A gente já está há um tempo trabalhando nas músicas e tudo mais. Será um show com uma orquestra sinfônica. Nossa. Então vai ser uma experiência incrível, né? No show do Edu vai ter participação do Kai Hansen, que é um dos pais do Power Metal, do Halloween, do Gamma Ray. Então vai ser uma noite muito especial. E aí, em paralelo, a gente está trabalhando, né, em toda a formatação do show do Maestric. Então tem um trabalho, uma dupla jornada. Com a banda só a gente já tem uma dupla jornada. Né, para decidir. Concentrado nisso e fechando os shows e tal, e a gente tem um direcionamento que é o Prog Power dos Estados Unidos, né, que a gente participa em setembro. Isso, em setembro. Que é o principal show, assim, de visando ter uma apresentação única, né, assim. É a nossa estreia nos Estados Unidos. Show. Então, a gente vai tocar lá em setembro, dia 4 de setembro. Bem ansioso. E aí, será que vai ter pão de queijo? O Charles vai? A história do pão de queijo, quer que conta? É o seguinte. Você quer que eu possa contar exagerando, contar normal? Não, exagerando. Mas assim, aí depois, só para fechar a questão dos shows, nós temos então esse show, aí tem show dia 26/7, a gente vai anunciar em breve, e nós devemos já organizar esses outros shows até o final do ano. Para a agenda já está aberta para poder já pegar. Exatamente. Então, se você tem interesse em contratar o Maestric, entre em contato conosco. Milton Mendonça, nosso manager. Mande no Instagram, mande no Facebook, mande carta, sinal de fumaça. E o YouTube também a galera consegue ver os vídeos, consegue ver tudo que vocês têm. Isso. Né? Nós temos alguns conteúdos no canal oficial da banda, que é o Maestric Official, com 2 Fs. Nós estamos postando desde a semana passada um track by track, né, que é um faixa a faixa, explicando um pouco do conceito. Nós lançamos na quinta passada a Upside Down e a Very Weird Beginning, que é a introdução. E essa semana nós teremos a Bull. Todas as quintas-feiras, nas próximas 10 quintas-feiras, nós vamos estar... É legal que essas partes minuciosas, curiosidades, vão estar tudo lá. Pô, show de bola. Quer que conta do pão de queijo? Por favor, por gentileza. O nosso tá louco para contar do pão de queijo. O nosso tecladista, Charlinho, ele mora no Rio de Janeiro, né? Então, para vir para Rio Preto para ensaiar, ele pegou um voo Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Preto, certo? Ele chegou em São Paulo, no aeroporto, e ele pensou: que vontade de comer pão de queijo. Ele falou que é fake news aqui. Que vontade de comer um pão de queijo. Ok. Aí ele foi na casa do pão de queijo. Sim. Que, por sinal, é 4 metros do portão de embarque. E ele pegou o pão de queijo, ficou tão apaixonado naquele pão de queijo que ele não percebeu que tinha uma galera entrando naquele portão e tal. Quando ele terminou de comer o pãozinho de queijo dele, ele foi para embarcar, aí a moça, então, já acabou o embarque. Vixe! Perdeu o voo. Aí ele manda mensagem pro Fábio, a gente já estava preparado já para ir pegar ele no aeroporto. Manda mensagem: então, Fábio, eu perdi o voo. Por qual motivo? Por qual motivo? Eu fui comer um pãozinho de queijo. E o duro que ele não é nem mineiro. Ele é carioca, mas tudo bem. Chegou lá, teve que pegar um ônibus para vir para Rio Preto. Nossa Senhora. E pegou 300 horas de viagem. Aí a gente tudo tira sarro com ele no ensaio do dia seguinte. Eu levei pão de queijo para garantir que ele não ia se perder. No aeroporto ele é proibido de comer pão de queijo. No aeroporto, apaixonou no pão de queijo, esqueceu do embarque. A gente bota coleirinha no aeroporto que não pode. Se ele vê pão de queijo, ele vai atrás. Aí não pode.
Ô, galera, hoje a intenção aqui desse podcast foi mostrar um pouquinho de vocês, né? Principalmente, assim, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm. A gente sabe que não é fácil viver daquilo que a gente ama, principalmente em relação à música e principalmente quando a gente fala de rock hoje em dia, a gente sabe disso. Mas vocês construíram uma estrada aí, cara, que é sensacional, é incrível, é inspiradora e a gente só fica feliz, né, de poder ver tudo isso acontecendo e a gente saber que a galera tá aqui perto da gente, tá aqui em Rio Preto, tá viajando, tá fazendo um monte de coisa bacana, tá conhecendo outros países, novas culturas, fazendo música com qualidade absoluta. Então, assim, eu fico muito feliz, estou muito honrado de ter vocês hoje aqui no nosso humilde podcast e desejar que a estrada de vocês seja cada vez mais pavimentada e com muito sucesso, que Deus possa abençoar com muita saúde. Amém. E que vocês possam construir muito e muito mais ainda. Muito obrigado, viu? Igualmente. Eu estou muito feliz de poder Queria só aqui. dar uma palavra aqui rapidinho, claro. Falar que parte dessa vontade nossa é levar o nome de Rio Preto e que a galera que tá junto com a gente desde lá de trás e que tá conhecendo a gente, como você falou que achou que a gente era estrangeiro. É engraçado porque já tem várias histórias disso já. Sim. E não, tipo, a gente quer muito levar o nome de Rio Preto, o nome do interior para fora e que a galera esteja junto com a gente. Isso aí é essencial. Que as pessoas tenham orgulho, né, de saber que tem uma banda, vários, né, profissionais, mas que o Maestric é uma banda que leva essa bandeira. Porque você entra aqui, né, Maestric, eu já tinha escutado uma música, mas não sabia qual que era a banda. Aí você entra no Instagram do cara, o cara só fala inglês. Aí você vai no seu que lá fala, esse negócio, ou o vocalista não é daqui, né, ou alguma coisa está acontecendo. Aí você vai conhecer, aí a Ana falou, não, os caras são demais, leva lá e tal, para poder trocar uma ideia. E, cara, qualquer novidade que vocês tiverem, um novo disco, livro, alguma coisa assim, me dá um grito. Tá certo. Vamos fazer mais uma edição aqui, mais um episódio, pra gente poder bater um papo. Com certeza. Só uma curiosidade, a Ana é uma grande amiga nossa. Sim. E o nosso clipe mais recente da música Bull foi gravado na casa da Ana. Pois, eu vi lá o dia que tava tendo os negócios. Acho que até teve pizza lá, teve umas coisas. Beleza. Ana, um beijo. Ana, uma querida, veio aqui também, um baita de um canal, um monte de história. Tem um pouco de medo? Tenho. Sou meio cagão com essas coisas? Sou. Dá pra assistir de madrugada? Fazer não sei. O quê, né? Lembrando aqui, vai lá no @maestricoficial, tá aqui na nossa tela, tá? Pra você ali, você já entra, já tem todas as informações pra você contratar, pra poder fazer o seu show, pra você também que tá assistindo a gente aqui, tá sempre acompanhando. Sucesso pra vocês, que Deus abençoe sempre e vamos junto aí com muito rock de qualidade e levar o nome de Rio Preto pra tudo quanto é lugar. Obrigado. Valeu? Muito obrigado. Família Filmix, aquele abraço. Segunda-feira que vem, 9 da noite, mais um episódio aqui pra vocês. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Galera que tava aqui no chat, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like. Valeu!